De Kardec aos dias atuais, a evolução da mediunidade. A rapidez com que se propagaram, em todas as partes do mundo, os estranhos fenômenos das manifestações espíritas é uma prova evidente do interesse que despertam, a princípio, o simples objeto de curiosidade. Não tardou a chamar a atenção de homens sérios que neles vislumbraram, desde o início, a influência inevitável que viriam a ter sobre o estado moral da sociedade. Batidas, ruídos, as mesas giravam, saltavam e caíam abruptamente ao chão. Mas o que seria, afinal, o maravilhoso e o sobrenatural começam a ser desvendado por Kardec. Foi em 1854 que Kardec ouviu falar pela primeira vez das mesas girantes. Ainda incrédulo e como bom magnetizador, Kardec afirmara que o fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode muito bem agir sobre os corpos inertes e fazê-los se moverem. Porém, apenas no ano seguinte, Kardec recebeu as impressões de que tal fenômeno poderia se propagar, não apenas por uma simples ação magnética, mas pela intervenção dos espíritos. Saía então de grandes salões e teatros que propagavam momentos de passatempo social, para reuniões sérias nas quais teria o contato mais expressivo com a missão que lhe seria confiada. Feito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, afirmava então o codificador. E para a explicação de tais fenômenos das mesas girantes, havia a intervenção de uma inteligência estranha. Aplicava então a nova ciência, um método de experimentação. Chegava então à conclusão que os espíritos, nada mais sendo do que almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. O seu saber estava ilimitado ao grau de seu adiantamento moral. Para obter as respostas que tanto buscava sobre os fatos das manifestações, observou que o efeito físico se define através da atuação dos médiuns dotados de uma faculdade mediúnica particular, com os espíritos que, ainda apegados à matéria, se alimentavam do combustível, o fluido animalizado do médium, e através dessa força fluídica desprendiam-se e saltavam as mesas dos grandes salões de Paris. Na ação dos espíritos batedores sobre a matéria, observavam-se que tiveram a sua utilidade. Não eram os espíritos superiores que produziam os ruídos. Eles assim o permitiam como parte do projeto espiritual, para o convencimento dos homens quanto à existência e à influência dos espíritos no mundo material. Para ver a influência direta dos espíritos desencarnados, os médiuns são meio entre o mundo físico e o espiritual. Mas, para um bom funcionamento do aparelho mediúnico, como deve ser o comportamento dos médiuns? Jonas, que livro é esse? O Livro dos Médiuns, Mirth. E qual o tema central dele? O grande tema central dele é a manifestação espiritual. Ele não diz respeito só aos médiuns, mas sim toda e qualquer comunicação espírita que acontece. E quando ele foi publicado? Ele foi publicado em 1861 pelo Allan Kardec, que estudou todos os padrões de comportamento a partir de relatos de experiência dos médiuns ao redor do mundo. Ele busca esclarecer o quê? Ele esclarece toda e qualquer manifestação espírita já vista na nossa sociedade. E aí, baseado empiricamente, ou seja, nos atos, ele determinou o padrão de comunicação dos espíritos. Olá, eu Adolfo. Alana, li certo dias que somos mais ou menos médios. O que isso quer dizer? Explica um pouco. É verdade, Cláudio. O senhor Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ele nos fala que a mediunidade é algo que está inerente no ser humano. E todo aquele que sente a influência dos espíritos são considerados médiuns. Lógico que a moralidade e os bons pensamentos são essenciais para a formação de médiuns sérios e comprometidos com sua mediunidade. Entendi. Todas as imperfeições morais são portas abertas para o acesso de maus espíritos. Tudo vai de acordo com o grau de semelhança que exista entre eles. Vejamos, os bons têm afinidade com os bons,
E os maus têm afinidade com os maus. É tipo assim, um médium vicioso terá sempre ao seu lado espíritos viciosos. Já um médium benevolente, pacífico, que tenha desprendimento dos bens materiais, também poderá ter a esperança de ter boas companhias. Não existe receita para tal. Existe muita reforma moral e muita disciplina. Muita paz para todos. E agora, para onde os nossos pensamentos podem nos levar? Pessoal, precisamos nos organizar. Hoje teremos trabalho e reunião do projeto. O que será o estudo de hoje? Iremos aprender sobre os fluidos que a atmosfera que podem ser espirituais. Podem ser elas magnéticas ou elétricas. Maria, lembra também que a gente estudou na revista Espírita sobre os fluidos elétricos, que hoje são chamados de eletromagnetismo, que pode ser positivo ou negativo. É isso? Sim. Vamos, a aula de hoje vai ser muito legal. Cadê aquele negócio que eu procuro tanto e não acho? Um remédio para ver se eu desestresso. Tomar um daqui a pouco. Aquele evangelho, a pessoa tenta ler, se concentra, não dá de nada aquilo. Não sei pra que eu vou pra esse hospital. Estressada. A pessoa tem um monte de coisa pra fazer, nem dormir direito. Olha pra onde tu anda. Boa tarde, como é que você está? Boa tarde, não tô bem não. O que é que você está sentindo? Tô com dor de cabeça. Tô a pulsar aqui, vim só porque eu tinha que vir mesmo. E como é que foi seu dia? Você teve um dia tranquilo? Foi péssimo meu dia. Nada bom assim. Você se estressou, foi? Estressei bastante, dor de cabeça. Fez o evangelho? Fiz nada. Pra que o evangelho? Olhei pro evangelho e já sacudi assim. Pronto, o que você está sentindo é produção das suas próprias ações. O senhor produziu o que a gente chama de fluido eletromagnético negativo. Então, isso é que está ocasionando a sua dor de cabeça. Então, precisa ter essa mudança nas suas ações, tá certo? Eu vou chamar a passista e vou pedir um passe para aliviar os sintomas que o senhor está sentindo. Tá certo, tá certo. Faça, por favor, uma absorção coronária. Boa tarde, Pra que é esses filhos que eu tô falando? Dr. Ricardo Menezes, médico dos Hospitais Espirituais do Nordeste, associado ao Núcleo Central. Maria Cláudia Martins nos trouxe os eletrodos, que auxiliam muito o paciente durante seu tratamento. Os eletrodos são pilhas descarregadas que são utilizadas para a absorção de energias eletromagnéticas negativas, partículas elétricas modificadas pelo pensamento humano, que, quando de ordem negativa, pode causar danos ao organismo perispiritual e físico do paciente. A importância da qualidade fluídica do passista é, se ele não tiver equilíbrio nem moral e nem emocional, ele pode acabar se contaminando com o eletromagnetismo negativo. Boa tarde, como é que a senhora está? Boa tarde, eu tô bem, graças a Deus. Tô fazendo minhas preces, lendo meu evangelho e tô muito mais calma esses dias. Graças a Deus, a senhora está de alta, viu? Muito obrigada. Muita paz. Obrigada. Ei, os fluidos também interferem na psicografia? Na época de Kardec, tínhamos como exemplo as Irmãs Bodans, que foram muito importantes para o desenvolvimento do espiritismo e para a concretização do Livro dos Espíritos. Elas atuavam através da imposição de mãos sobre as cestas, que se movimentavam involuntariamente. Mais tarde, podemos avistar o médium Chico Xavier, que fazia o tipo de psicografia direta. Familiar de Maria José da Silva, tenho uma mensagem para você. Eu estou viva e vou crescer. Estou aprendendo a escrever só para dizer ao seu carinho e ao carinho da mamãe Célia que não morreu. Tome aqui sua mensagem.
Chico Xavier era um médium moralizado e que possuía diferentes tipos de mediunidade, sendo uma delas a escrita mecânica, na qual o espírito atuava diretamente pelo médium, possibilitando que seus verdadeiros sentimentos fossem expressados através da psicografia. Boa noite a todos, vamos iniciar a reunião de psicografia da noite de hoje. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. São Mateus capítulo 5, versículo 7. E assim sendo, Senhor, pedimos a assistência dos nossos anjos de guarda e médicos espirituais para darmos por início mais uma reunião de psicografia do dia de hoje. Rogando a Deus muita paz e muita luz a todos. Podem iniciar. Aqui podemos realizar o trabalho da psicografia dos hospitais espirituais do Nordeste. Para ser realizado a psicografia, é necessário os médios, o anjo da guarda dos médios, o anjo da guarda dos desencarnados e o desencarnado. O anjo da guarda do desencarnado atua como intermediário da mensagem do desencarnado para o anjo da guarda do médium, assim fazendo sua psicografia. Podemos encerrar, doutora. Assim sendo, Senhor, damos por encerrada mais uma reunião de psicografia do dia de hoje. E agradecidos estamos porque sabemos que veio da tua parte. E assim sendo, agradecemos a presença dos nossos irmãos e de toda a equipe que aqui esteve. Pedimos que nossos irmãos retornem para as enfermarias espirituais. Muita paz a todos. E como será que funciona agora a comunicação através da fala, a psicofonia? Então, no tempo de Kardec, as reuniões mediúnicas tinham o objetivo de estudar e construir a doutrina espírita nascente, com esclarecimentos sobre a condição dos espíritos no plano espiritual. Nas suas pesquisas, eram realizadas evocações de diversas entidades recém-desencarnadas em muitas condições endurecidas, suicidas, criminosos e até soldados que acabaram de sair da guerra. Mas também com o objetivo de instrução, eram evocados espíritos superiores, como o espírito de São Luís, o espírito de Verdade e Emmanuel. Allan Kardec também se habituou a identificar o tipo de espírito pelo tipo de comunicação que ele propiciava, como a identificação de espírito obsessor, por exemplo, na Revista Espírita de 1869, em janeiro, na comunicação suicídio e obsessão, e também espíritos em casos de possessão, que são habitualmente espíritos inferiores. Allan Kardec também descreveu como eram feitas as reuniões com os espíritos recém-desencarnados. Para as reuniões era necessário um guia espiritual, e esses guias orientavam um médium para tais objetivos e esclarecimentos das reuniões. Antes da reunião era necessário uma rogativa a Deus para selecionar os espíritos a serem evocados. As comunicações das reuniões mediúnicas aqui dos hospitais espirituais do Nordeste, elas acontecem com a presença de 3 médios. Um médium de incorporação, um médium passista e um médium doutrinador. Essas comunicações, elas têm local, dia e horário específico. Não pode acontecer do nada e nem em qualquer lugar. Essas reuniões mediúnicas ou de desenvolvimento mediúnico são comunicações com espíritos que já estão em tratamento aqui nos hospitais, sobre a orientação de um médium experiente. O TAI, o CMHE e o HE são reuniões para o resgate de espíritos de lei de causa e efeito e espíritos de semi-hipnose e hipnose. Com relação ao passe, as técnicas utilizadas aqui nos hospitais espirituais são as técnicas de fluidoterapia, tanto da parte clínica como da parte neurológica, onde durante a realização da doutrinação, os presídios podem utilizar tanto o eletrodo como o algodão,
Entretanto, todos os presentes eles precisam estar na mão com os eletrodos. Lembrando também que a cada reunião deve ser iniciada e finalizada com a prece. É importante lembrar que os médios devem sempre receber o passe no final de cada comunicação, com um limite de 3 incorporações por médio, independente da inferioridade do espírito, 2 incorporações. Vamos falar agora das regras para as comunicações mediúnicas. Primeiro, o médium ele precisa estudar. O estudo é importante. O pensamento positivo também tem que ter um pensamento equilibrado. E essas coisas de iluminação diferente, com cores diferentes, isso não precisa. Além de mais, a vibração, a boa vibração e harmônico. O ambiente harmônico. A condução por um médium experiente. Para a preparação deste trabalho é necessário a leitura do Evangelho, a prece e a boa mentalização. Sem contar na moralidade, né? E aí, ficou muito mais fácil desmistificar o espiritismo agora, não é? Sejam bem-vindos, vocês podem se dirigir à recepção. Opa, sejam muito bem-vindos ao Hospital Espiritual. Vocês têm alguma dúvida que possamos responder? Eu vim com essa roupa, tudo bem? Sem nenhum problema. A gente só não permite roupas decotadas, transparentes e muito curtas, tá bom? E quanto é? Eu trouxe dinheiro. Opa, calma aí. A gente não precisa de dinheiro aqui. Nossos tratamentos aqui são totalmente de graças. Sejam muito bem-vindas. Pode se direcionar ali, tá bom? Obrigada. Olha, tu recebeu o link? Que voz? Não. Que link? O link da cirurgia online. Estranho, acho que eu ia receber por e-mail. Licença, por onde é que vocês enviam o link da cirurgia online? As cirurgias dos hospitais espirituais não são online, são presenciais em uma sala apropriada e com aparelhos espirituais. Seja bem-vinda. Certo, obrigada. Paciente Ana dos Santos. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu trouxe a camisola para cirurgia, eu troco de roupa onde? Não é necessário, apenas uma roupa composta. Pode me acompanhar. Ei, doutor, vai ter corte? Pode ficar tranquilo, as cirurgias nos hospitais espirituais não possuem corte, sem agulha. Ainda bem, eu tenho muito medo de agulhas. Inicia a cirurgia no plexo cardíaco. Inicia a cirurgia no ocular. E inicia a cirurgia na memória. Boa noite, irmãos. Boa noite. Como foi o dia de vocês? Fui para uma festa ontem, hoje acordei com dor de cabeça enorme e ainda mais um pouco enjoada. Bem complicado no trabalho, me estressei bastante. Então vamos começar. Tenho certeza que irão melhorar com a água fluidificada e a leitura do Evangelho. Vejamos, será que essas atitudes estão corretas? Posso fazer água fluidificada em casa? É necessário um ambiente adequado para que essa água não se contamine. E lembrando, cada água é específica para um paciente. Uma pessoa pode fazer evangelho no lar por toda a família? O evangelho é unicamente para uma pessoa. A partir do momento que vocês fazem reuniões com outras pessoas, é formada uma corrente de energia negativa. Eu posso preparar minha própria água fluídica? Um doente não se automedica. Um exemplo que podemos dar é de Dr. André Luiz, onde ele fala que um paciente para melhorar precisa de um passista com fluidos positivos. Com base no verdadeiro espiritismo que falamos agora, vamos conhecer mais sobre os hospitais espirituais do Nordeste? Ouviram falar do Hospital Espirituais do Nordeste? Sabe como eles foram fundados? Sabe como eles funcionam? Bem, para falar sobre isso, voltemos a 30 anos atrás, quando um jovem médium, com a sua coragem e perseverança e determinação, recebeu uma proposta de sua mentora espiritual, Dona Maria Cláudia Martins, para a fundação dos hospitais espirituais, para a fundação desse lindo projeto. E tudo começou com Maria Cláudia Martins,
situado em Prazeres, Jaboatão, Pernambuco. Então hoje temos vários hospitais espirituais, vários pontos de luz para iluminar, esclarecer, amparar, consolar, enxugar as lágrimas daqueles que o procuram. Então perguntemos, o que são os hospitais espirituais? Os hospitais espirituais são instituições religiosas sem fins lucrativos e a nossa base é o Espiritismo, conjunto de estudos filosóficos, religiosos e científicos, codificado por Allan Kardec. Os hospitais trabalham com amor, disciplina e responsabilidade, e humildade também. Nos hospitais espirituais existe uma hierarquia espiritual e administrativa, e elas juntas trabalham em harmonia e elas se completam. Então vemos com isso que tudo começou com os espíritos e não com a ideia dos médiuns. Na hierarquia espiritual, ela é composta da mentora, Dona Maria Cláudia Martins, da médica disciplinadora, Doutora Cristina Santos. Temos os médicos espirituais que trabalham com os receitistas, temos a equipe espiritual interna e externa que ajuda na abertura dos trabalhos e no decorrer do trabalho, fluidificando positivamente cada ambiente. Os trabalhadores também ajudam com a sua harmonia, com seus pensamentos positivos, para que esses fluidos salutares e positivos permaneçam no ambiente, facilitando todo um trabalho. Na hierarquia espiritual, ela orienta a administrativa e a direção de cada hospital escuta os espíritos, escuta a mentora, escuta a doutora Cristina na realização dos trabalhos. Na parte administrativa, nós temos o presidente, o vice-presidente, tesoureiros, secretários. E dentro do trabalho do dia a dia, no domingo, no sábado, nas emergências, nós temos uma equipe de coordenadores, de médios receitistas, de passistas, de médio de incorporação. Então, toda essa parte física também do hospital espiritual, dos hospitais espirituais, é realizada pela recepção, pela segurança religiosa, pela cozinha que prepara os alimentos, daqueles que cuidam do jardim, que o Maria Cláudia e outros hospitais também têm jardim. Então, tudo é preparado. E a parte administrativa, a direção do hospital procura colocar, suprir todas as necessidades materiais dos hospitais para os trabalhos, como os materiais que são usados, as seringas, eletrodos, algodão, álcool, esparadrapo, lixeira, tudo isso, a limpeza do hospital também é realizada por voluntários. Então, tudo isso é feito pela parte física e administrativa do hospital. Tudo é feito com muito cuidado para receber os pacientes. E todos os voluntários são preparados, são treinados para trabalhar em cada setor. Então, eles passam por estudos, treinamentos. Os hospitais espirituais também administram estudos para os receitistas, que é o QTMR. Ele administra também estudo para os trabalhadores, com o livro dos médios, com o curso de medicina espiritual, o CME. E também é administrado evangelização para as crianças, o estudo para os jovens, porque nós preparamos desde a infância a criança, o jovem, para ser futuros trabalhadores. Então, os hospitais espirituais investem na infância, investem nos jovens, porque são eles que serão os futuros trabalhadores dos hospitais. Então, por isso, nós nos dedicamos tanto à juventude. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.